Você sabe como um cientista pensa? E mais, gostaria de usar esse tipo de mentalidade para resolver os problemas do seu dia a dia? É sobre isso que nós iremos refletir neste vídeo. Olá, sejam todos bem-vindos à Escola de Cientistas Empreendedores. Eu sou o professor Rosivaldo Luceno. Bom, o exercício das atividades científicas requer o uso de uma mentalidade específica, né? Então, é importante entender o que é essa mentalidade e saber como os cientistas usam nas suas práticas diárias a concepção e o desenvolvimento de experimentos. Antes de entrarmos um pouco nessa questão da mentalidade dos cientistas, né, como é que eles pensam, é importante a gente falar um pouquinho sobre o método científico. Você que me assiste nesse momento, certamente na escola ou na universidade, já viu em disciplinas como ciências, ou então biologia, química, física, e até mesmo algumas disciplinas na graduação de metodologia do trabalho científico, metodologia da pesquisa científica e outros termos equivalentes, você já deve ter uma noção do que seja um método científico. Então, o método científico é o caminho que nós seguimos para identificar um problema e buscar a solução para esse problema. Essa seria uma definição bastante simples do que é o método científico. Mas, mais do que isso, nosso propósito neste vídeo é falar um pouco para você, né, relembrar um pouco, para todos que nos assistem, sobre quais são os passos básicos, né, que cercam o método científico. É preciso chamar a atenção logo de saída que o método científico ele apresenta certas especificidades a depender da área, né? Como nós já tivemos a oportunidade de falar em outros vídeos deste canal, as grandes áreas do conhecimento, né? As ciências da saúde, as ciências exatas, as ciências humanas e sociais, etc., elas têm certas particularidades. As etapas que eu vou apresentar agora do método científico, elas são um pouco genéricas e é preciso ter o cuidado de adaptá-las a cada área, como eu falei anteriormente. Então, uma primeira coisa que nós precisamos lembrar é que para fazer uso do método científico é preciso observar fenômenos, né? Acontecimentos, fatos, eventos. Então, a primeira coisa que o cientista faz de qualquer área do conhecimento, ele observa os fenômenos do seu interesse. Então, a observação é a primeira etapa. Aí, em seguida, ele pesquisa, ele procura explorar, conhecer um pouco mais daquele fenômeno, estudando, né? Pesquisando em livros, em fontes bibliográficas, vendo outros estudos, até mesmo consultando cientistas, hoje, né, as fontes de pesquisa que existem na internet. E aí, com isso, ele parte, né, para a realização do seu estudo, ele define hipóteses, que são respostas provisórias para o estudo que está sendo feito. Então, ao estabelecer hipóteses, o que o cientista vai fazer é testá-las, ou seja, verificar se a hipótese que ele levantou, se a resposta provisória para aquele estudo, para aquele problema de pesquisa, se ela se confirma ou não. Então, esse é outro passo importante. E aí, na maioria das vezes, os cientistas realizam experimentos, ou seja, são recortes da realidade, né? Esses experimentos podem ser feitos em laboratório, né, que é o mais comum na área de biologia, química, física e outras disciplinas, na área de psicologia experimental também. Já em outras áreas, como educação, como nas ciências humanas e sociais como um todo, fica difícil de fazer experimentos exclusivamente em laboratório, né? Então, alguns experimentos, ou quase experimentos, eles são realizados em campo, né? Entrevistando as pessoas, observando a ocorrência de fenômenos sociais, políticos, econômicos, culturais. E aí, depois de realizar o experimento, o estudo, ou quase experimento, como eu coloquei, especialmente nas áreas de ciências humanas e sociais, é importante que o indivíduo, que esse cientista, ele analise os dados, ou seja, que ele verifique, seja do ponto de vista qualitativo, seja do ponto de vista quantitativo, quais foram os resultados daquele estudo, daquele experimento que eu acabei de falar. Em seguida, é comum no meio científico que na verdade, é uma norma no meio científico, que os resultados de estudos, de pesquisas, de experimentos sejam publicados, né? É uma forma de o cientista divulgar os achados das suas pesquisas, dos seus estudos, até porque é importante para que outros pesquisadores conheçam esse estudo, os resultados desse estudo. Isso é importante porque é assim que a ciência avança, né? E, por fim, quando os estudos são realizados e eles se confirmam ao longo do tempo, são geradas teorias, né? Um conjunto de explicações sistemáticas para os fenômenos em estudo. Em linhas gerais, essas são as etapas clássicas do método científico, né? Com a observação, como eu já fiz anteriormente, de adaptar estas etapas a cada área do conhecimento, considerando as especificidades de cada área do conhecimento. Mas, neste vídeo, como eu coloquei no início, a intenção é não exatamente transformar aqueles que nos assistem em cientistas, né? Isto é algo que é escolha profissional de cada pessoa, né? Nós já falamos em vídeos anteriores aqui que toda criança, toda pessoa, desde a fase inicial da vida, ela é um cientista em potencial, porque ela é curiosa, ela é questionadora, né? E só alguns que, ao longo da formação escolar e universitária, se encaminham para serem, digamos,
cientistas, pesquisadores profissionais, aqueles que se graduam, aqueles que fazem mestrado e doutorado e que vão se transformar em professores universitários, em pesquisadores, seja em universidades, seja em institutos de pesquisa e até mesmo em algumas empresas, em algumas indústrias, nós encontramos pesquisadores profissionais com formação acadêmica completa, né? Graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Bom, eu estou tratando desse assunto nesse vídeo porque a intenção principal nossa aqui é estimular nos que nos assistem ao desenvolvimento de uma mentalidade, né, de cientista. Não que o indivíduo venha a ser cientista, mas acreditamos que o domínio, o entendimento do que seja uma mentalidade científica pode ser útil para qualquer pessoa, tanto em suas atividades profissionais quanto em suas atividades práticas do dia a dia, né, na sua vida diária. E aí sobre isso é interessante porque existe um livro, né, intitulado Preparar, Apontar, Mudar. O poder de simples experimentos para criar a vida que você quer, de autoria de um psicólogo de nome Isaac Robledo. Esse livro é muito interessante porque, inclusive, na primeira versão do livro, o título dele era Pense como um cientista. E aí não sei explicar porquê, na segunda versão do livro, na segunda edição do livro, mudaram o título para isso que eu falei anteriormente, mas que, de toda forma, o conteúdo do livro continua mantido, embora o título tenha sido modificado, quanto a essa questão do indivíduo aprender a pensar como cientista. Então, a lógica da pesquisa científica, independente de um indivíduo se transformar no pesquisador, no cientista profissional, ela é muito útil no dia a dia, porque ajuda as pessoas antes de tomar qualquer decisão, a pensar bem, a procurar conhecer o fato. Imagine você, alguém que vai fazer vestibular, fazer o Enem, buscando o ingresso numa profissão. É importante que o indivíduo pense, reflita sobre aquela área em que ele quer ingressar. Qual é o perfil desse indivíduo? Qual o gosto dele? Qual a formação dele? Ele se identifica mais com a área de exatas? Dentro da área de ciências exatas, ele se identifica mais com engenharia, com ciência da computação, com física, com matemática? Imagine alguém que se destina, que tem inclinação para a área de saúde. Ele tem um perfil para a área de medicina, para a área de odontologia, enfermagem, fisioterapia, em suma, todos os cursos que compõem a área. Imagine que o indivíduo queira ir para as ciências humanas. Ele tem perfil para letras, para psicologia, serviço social, educação, antropologia. Bom, eu estou colocando todas essas coisas porque é importante que o indivíduo saiba refletir, analisar os prós e os contras, tomar decisões mais bem fundamentadas, ler sobre o assunto, ver pesquisas realizadas, conversar com especialistas, né? Esse é um pequeno exemplo. Em atividades profissionais no dia a dia, por exemplo, imagine que alguém queira abrir seu próprio negócio, né? É minha área de atuação profissional, eu sou administrador de empresas, né? Professor, pesquisador, profissional dessa área há muitos anos, há muitas décadas, na verdade, há 25 anos. E aí, por exemplo, na hora de alguém pensar em abrir seu próprio negócio, é importante conhecer o mercado, se tem gente com necessidade, com dinheiro, para comprar o produto ou serviços que vai fazer parte da atividade da minha empresa. Então, de novo, a importância da mentalidade do cientista, de alguém que sabe analisar os fenômenos, os fatos, os eventos de forma racional, ponderada, considerando todas as possíveis variáveis influentes naquele processo. Bom, eu poderia me estender aqui apresentando mais e mais exemplos sobre isto. Mas, como sempre fazemos, nós deixaremos também aqui na descrição deste vídeo outras fontes, né? Artigos, pesquisas, né? Às vezes indicamos livros, às vezes indicamos vídeos, de tal forma a enriquecer mais aqueles que nos assistem. Afinal de contas, como nós sempre dizemos, esse é um canal de divulgação científica, através do qual nós tentamos apresentar para os que nos assistem informações importantes em três playlists, né? Que são a primeira delas a educação científica e tecnológica, na qual se insere esse vídeo de hoje, a educação empreendedora e a terceira, a educação financeira. Bom, se você está gostando do nosso conteúdo, né, pedimos a você que dê seu like a respeito dos nossos vídeos. E até mesmo, se você ainda não está inscrito no nosso canal, pedimos a gentileza que faça, né, que se inscreva nesse canal, que divulgue esse conteúdo para os seus colegas, para os seus amigos, etc. Através desse ato de boa vontade da sua parte, nós podemos alcançar mais e mais pessoas e difundir esse conhecimento que é tão rico para todos. Bom, esse era o conteúdo que nós tínhamos para abordar. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.